Podcast Ferrovia, do projeto A Implantação, Episódio 1, Viabilidade Técnica. Fala pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Rufer, onde descomplicamos a ferrovia e exploramos tudo o que acontece nos bastidores desse setor tão fascinante. Hoje, quero falar sobre o primeiro episódio do nosso podcast Ferrovia, do projeto A Implantação, onde mergulhamos em um tema essencial, a viabilidade técnica dos projetos ferroviários. Esse episódio foi pensado para todos vocês, ferroviários, estudantes, imigrantes que buscam oportunidades no setor e, claro, os apaixonados pela ferrovia. Afinal, antes de qualquer obra sair do papel, existe um longo caminho de estudos, análises e desafios técnicos. Falamos sobre planejamento, engenharia, custos, impactos ambientais e os fatores que determinam se um projeto realmente pode ser implementado. Porque, no fim das contas, a ferrovia não é só trilho e trem, é um sistema complexo que exige visão, estratégia e conhecimento. Se você ainda não conferiu esse episódio, não perca tempo. Está cheio de insights que ajudam a entender como as grandes decisões são tomadas nesse setor. E já aproveita para se preparar para o segundo episódio, onde vamos falar de uma das maiores obras ferroviárias do mundo, o HS2. Siga-nos nas plataformas. No YouTube e LinkedIn, acompanhe o canal Rufer para mais conteúdos exclusivos. No Spotify, ouça o podcast Ferrovia, do projeto A Implantação e fique por dentro de tudo sobre o setor, sempre em episódios de 30 minutos. Então, se você quer continuar acompanhando essa jornada e entender como a ferrovia transforma o mundo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo. Trem Fogo. Our busy rail network serves a complex mix of fast, slow, non-stop, and This means that we aren't able to run services close together to get the most out of them. Lots of different trains are competing for a limited amount of space, and these trains can't overtake on a double-track railway. This leads to unreliability. Podcast Ferrovia, do projeto A Implantação, episódio 2 começando agora. Fala pessoal! Estamos prestes a começar mais um episódio do podcast Ferrovia, do projeto A Implantação. E hoje, o tema não poderia ser mais relevante, a importância dos trilhos na infraestrutura urbana e porque sempre se criam mais ferrovias. As cidades crescem, a mobilidade se transforma, e a ferrovia continua sendo a espinha dorsal do transporte sustentável e eficiente. Mas por que é tão essencial continuar expandindo a malha ferroviária? Como os trilhos impactam diretamente o desenvolvimento urbano, a economia e a qualidade de vida da população? Vamos explorar tudo isso com nossos especialistas neste episódio imperdível. Então, ajustem os fones, fiquem ligados e acompanhem essa discussão que promete trazer insights valiosos sobre o presente e o futuro da ferrovia. E no final do episódio, fiquem atentos ao último recado do nosso host, o engenheiro Rui Silva. Ele tem uma mensagem importante para vocês. O episódio está começando agora. Vamos juntos nessa viagem pelos trilhos do conhecimento. Nos encontramos na próxima estação. HS2 will also relieve pressure on key bottlenecks, such as where branch lines are larger stations. By creating more space for more trains, we will also take hundreds of thousands of lorries off the road every year, as more freight can move to rail. This will make our motorways safer, improve air quality, and help reduce carbon emissions. All this adds up to more train services across the country, more seats for passengers, and fewer delays. Bom pessoal, agora já está bem próximo do começo do podcast. Espero que aproveitem o episódio 2 com o tema o HS2, o maior projeto ferroviário do mundo, fica no Reino Unido, 530 quilômetros de linhas de alta velocidade, avaliado em torno de 100 bilhões de libras esterlinas atualmente. Nesse bate-papo vai estar dois colegas, me incluo também. Eu vou estar como especialista de via férrea. O colega Jadson Jesus vai falar um pouco sobre a tração elétrica.
E o nosso outro colega, expert em telecom e sinalização também, o Jefferson Santana, vai falar um pouco dessa área tão inovadora. Bom, somos todos do Corredor Atlântico Sul, corredor internacional que liga o Porto de Sines à Alemanha. Então esse bate-papo é mesmo para dar um briefing, é uma explanação geral sobre o projeto que começou em 2012 e está alavancando aí uma grande mão de obra que está com 48% de avanço físico em alguns pontos, e é uma grande oportunidade tanto de aprendizado como um campo fortíssimo de trabalho. Espero que gostem, espero que acompanhem também os próximos episódios. Estaremos aqui ouvindo os comentários e os próximos assuntos que estão por vir. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast, episódio 2 do Ferrovia, do projeto da implantação em 30 minutos. E o tema de hoje é o HS2, um dos maiores projetos ferroviários do mundo, e fica aqui na Europa. E para isso, convidei aqui duas pessoas do ramo profissional aqui de ferrovias, dois imigrantes e expatriados aqui que trabalham com ferrovias. Eu queria apresentar primeiro aqui meu colega Jefferson Santana, que vai falar um pouco sobre ele, a experiência, os desafios. Por favor, Jefferson, fala aí para a audiência alguma coisa. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui participando do podcast RUFER, compartilhando essa mesa aqui com o nosso colega Jadson e o Rui. Eu sou uma pessoa que apareci para o mercado de ferrovia por meio da tecnologia, né? Engraçado até falar, mas ferrovia é algo tão antigo, como assim você conseguiu vir da tecnologia para a ferrovia? Pois é, a ferrovia ela depende e muito da tecnologia. E eu vim por meio da área de telecomunicações. Tinha uma experiência anterior voltada para a área específica de tecnologia, migrei para a área de telecom dentro da área de ferrovia e lá desenvolvi as habilidades necessárias para trabalhar também com a área de sinalização ferroviária, que é o que atualmente eu exerço as atividades. A ferrovia em si, na minha vida, ela já tem 10 anos, né, no meu cotidiano. E hoje eu tenho a oportunidade de estar executando um trabalho aqui junto com os colegas no Corredor Internacional Sul. Atualmente estou voltado para a área de telecomunicações e estamos também trabalhando no processo da HS2. Perfeito. O Jefferson pode só falar de que lugar do Brasil você veio, quais os desafios para chegar até aqui? É importante frisar, né? Assim como meu colega Jadson, eu vim de Salvador, da Bahia. Trabalhei por 10 anos no sistema metroviário lá da cidade. Inclusive tive a oportunidade de aprender muito sobre ferrovia trabalhando nesse sítio. E vim para Portugal há pouco mais de um ano, né? Estou aqui já há um ano, aprendendo também muito sobre as tecnologias que são implementadas aqui e participando de um processo muito importantíssimo, que é o processo de modernização das ferrovias, da malha ferroviária europeia. Muito bem, Jefferson. Cabe até dizer que esses investimentos aqui em Portugal é o maior dos últimos 100 anos, né? Isso é um privilégio para poucos que conseguem chegar até aqui, né? E eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega Jadson, que também é ferroviário, veio do Brasil, né, Jadson? Como o Jefferson já falou, é da Bahia. Sim, sim. Mas diga aí sua formação, seus desafios, por que está aqui? Então, eu sou engenheiro eletrotécnico. Antes eu morava no Brasil, sou de Salvador, Bahia. Eu sou engenheiro eletrotécnico. Trabalhei também por 10 anos com ferrovia. Ótimo. Sempre voltado para a área de eletrificação. Tanto é que na faculdade o meu TCC foi voltado para essa área, na parte mais da alimentação, que a gente chama aqui de catenária. E eu estou aqui já nessa empreitada aqui há 6 meses. E está sendo um desafio muito bom. Estou gostando. Há 7 meses atrás eu não imaginava que o mercado era tão favorável para imigrantes. Isso é verdade. Que tem experiência, é muito favorável mesmo. E temos serviços aqui para fazer por muitos anos. Por longa data, né? Muitos anos. Bom, muito bem. Então eu convidei esses dois profissionais. A gente vai fazer um bate-bola aqui rapidamente. Nós três nos conhecemos, somos colegas de trabalho.
mas a ideia é trazer para vocês alguma coisa do projeto britânico, né? O HS2, o High Speed 2, né? Que é conhecido. Só para explanar um pouco, esse projeto ele já vem sendo concebido desde 2012, é um projeto antigo, está em execução. O HS1, acho que a maioria do mundo conhece, é o Eurotúnel, que vai de Londres a Paris, na França. E a ideia é continuar essas duas linhas de alta velocidade de Londres até o norte britânico, né? Pessoal, nada mais é do que um investimento muito alto, com toda a modernização, com o que a gente já conhece aqui em Portugal, já está tendo afinidade com isso. Eu vou falar um pouco sobre do projeto traçado dessa obra grandiosa, né? O HS2, ele é um projeto de linha de alta velocidade, está em construção no Reino Unido, como eu já falei. Ela vai conectar Londres, o Midlands e o norte da Inglaterra. Então aqui o projeto ele é dividido em 3 fases, fase 1, 2 e 3. A primeira fase é uma das maiores, tem 225 km, vai ligar Londres a Birmingham, e de Birmingham a Crewe mais 58 km. E a última parte, que é a fase 2B, é de Manchester a Leeds. Essa parte, infelizmente, por conta de orçamento, por conta de atualizações, ele está temporariamente cancelado. Mas mesmo assim não deixa de ser um projeto grandioso. E da minha parte, como eu sou especialista na parte de superestrutura, os meus colegas vão comentar um pouco da área deles. O que eu posso dizer é o seguinte, é uma linha que não tem coisas fora do normal. O carril é um carril 60, conhecido. 60 quer dizer que ele tem 60 kg por metro. Os sleepers, ou travessas, ou dormentes, né, são monoblocos, são de concreto ou betão. Eles estão respeitando a interoperabilidade, né, que a bitola é de 1435, europeia. Então, é um projeto quase todo financiado pelo próprio Reino Unido, né? Sim. Tem umas particularidades. E em termos de números, eu vou falar alguns números aqui. Tem 530 quilômetros de linhas, sendo que está incluído túneis, viadutos, cortes em áreas urbanas e rurais. 70% dos túneis já foram feitos. Isso quer dizer que dos 140 quilômetros foram feitos 88. É impressionante já o número, né? Sim. Apesar de ser uma obra de 2012. E terraplanagem, o pessoal da área geotécnica, né? 58% das obras já estão em andamento. Então, de novo, em números, dos 158, dos 227 viadutos e pontes, 158 foram feitos. Bom, pessoal, avançado, né? Exatamente, e está avançando. É um entrave muito grande trabalhar com esse tipo de projeto na seguinte questão. São em áreas urbanas, todos nós sabemos que o Reino Unido tem um impacto muito grande para ser um país desenvolvido, então você imagina o custo de cada desapropriação dessa pode levar a preços astronômicos. Eu vou falar depois um pouco mais, mas um orçamento que começou com 37 bilhões de libras, hoje está avaliado em 100 bilhões de libras. Ou seja, triplicou, né? Praticamente Triplicou. desde o início do projeto até os dias atuais, um custo praticamente 3 vezes maior. 3 vezes a mais. Então, assim, é baseado nessa curiosidade que trazemos aqui o HS2, primeiro porque estamos aqui na Europa, né? Vimos os desafios dos projetos e pronto, na minha parte de via era isso. O projeto no final eu vou falar do resumo, né? Sim. O que ele tem, mas como é uma linha de alta velocidade, ele anda a 360 km por hora e para efeito didático, para quem não sabe o que é uma linha de alta velocidade, na legislação diz que comboios acima de 250 km por hora são considerados de alta velocidade. Sim. Então a linha lá foi dimensionada para 360. Bom, pessoal, da minha parte, esse é o conceito geral. Eu queria passar a palavra para o Jades falar um pouco dessa parte de alimentação, a parte elétrica que poucas pessoas conhecem, né, Jades? Sim. A minha experiência com comboios, ela partiu, né, no sítio da Bahia. E lá no nosso sítio a gente funcionava muito com tensão contínua. A gente recebe a alimentação pela concessionária, rebaixa a tensão, geralmente era 69 kV, reduzia, e quando chegava para colocar na catenária era 3.000 volts contínuos. Muita coisa, né? Geralmente em sítios pequenos, que é dentro das cidades, geralmente é melhor trabalhar com tensões contínuas,
justamente porque a gente consegue fazer um paralelismo com subestações diferentes e dentro de sítios a gente consegue trabalhar com tensões contínuas melhores. Essa questão de longas distâncias, a tensão alternada, que é o caso dessa obra, que é 25 kV, é melhor porque a gente tem uma subestação aqui, pode ter uma outra daqui a 60, 50 quilômetros. Então pronto, isso eu já não sabia. Então quer dizer que a corrente alternada ela é melhor que a contínua quando se fala em distâncias longas, né? Sim, sim. Pronto, isso daí acho que o público vai gostar de entender isso. Justamente justifica, é um custo menor que você tem do que trabalhar com tensões contínuas. Perfeito. Para longas distâncias. Basicamente a catenária funciona da mesma forma. Para altas velocidades a catenária tem que ser um pouco mais robusta. Para suportar aquela estrutura, né? Sim, a estrutura. E também a gente vê um custo tão elevado assim, né? Quando fala do valor da obra. Mas a tensão alternada e essas distâncias longas, a gente vê um custo elevado, na verdade, dos comboios. Sim. Tanto é que a gente está passando, a gente passou de usar o diesel para usar alta velocidade. Quanto mais você usa a eletrificação, você também usa isso na regeneração, nos freios. Porque você pode entrar em uma curva acentuada e você pode usar aquela própria regeneração dos freios para otimizar. Você freia o necessário. Vai além da vantagem da alimentação do veículo, sim, né? Sim. Além da sustentabilidade que sim. já nem se Isso fala você mais. Já não polui e tal. Polui, né? Então os valores são altíssimos, você fica pensando que é um investimento que ele traz muito retorno. Perfeito. Para o meio ambiente, você consegue se deslocar com mais velocidade e você consegue reutilizar essa energia com a regeneração dos freios. Ah, pronto. Perfeito, um ótimo comentário. Já captei algumas coisas aqui que eu não tinha ideia, agora. E o principal para quem está na área, né, quem fez eletrotécnica, eletrônica ou engenharia, você vê na ferrovia a prática. Por exemplo, a catenária é trigonometria. Você percebe que é uma forma de um triângulo. Sim. E você consegue aplicar a trigonometria. Porque às vezes nós estamos na faculdade, a gente fica só na teoria. Acha que não usa nada daquilo, não né? Não usa nada daquilo. E quando você começa a pegar alguns fundamentos e colocar em prática, você realmente vê que está tudo aqui. Ah, perfeito. E aí o entendimento do que você aprendeu muito na teoria, você consegue colocar em prática. Entendi. Eu vou pedir só licença aqui para o nosso colega, porque o tempo é curto, né? Como a proposta do podcast é só meia hora de bate-papo. Vou passar a palavra aqui para o nosso colega Jades para falar um pouco dessa tecnologia de telecom, falar quem é a empresa que está lá hoje no HS2, né, operando. Verdade, o pessoal está curioso para saber. Então manda aí É importante citar aqui uma palavra que o Rui comentou há pouco, quando estava falando sobre o projeto, né? A palavra interoperabilidade. Exatamente. Essa palavra ela tem um grande significado. E por que ela tem um grande significado? Toda a movimentação hoje que existe voltada para a área de tecnologia em ferrovias tem a interoperabilidade. O que é que acontece? Hoje já temos um cenário muito mais favorável do que tínhamos há 50 ou há 100 anos atrás a nível de ferrovias, né? Eu sei que alguns colegas que estão nos assistindo aí sabem que existem diferentes bitolas, inclusive uma especialidade do Rui. Então aqui na Europa temos a oportunidade de padronizar através do sistema de gestão de tráfego, que foi criado em 1995 justamente para criar um padrão e unificar todas as ferrovias a nível internacional. Ou seja, o que quer dizer isso? Um trem que sai de Portugal, ele tem capacidade de se deslocar passando pela Espanha, França, Alemanha, e assim ela consegue transicionar entre os países de forma tranquila. Perfeito. Mas isso até é uma realidade, o que o Gerson falou, desculpa interromper. Sim. Inclusive esse projeto que a gente participa hoje do Corredor Internacional tem a ver com essa interoperabilidade, né? Porque o Corredor Atlântico Sul, ele liga o Porto de Sines até a Alemanha. Sim. Então ele atravessa portos e tudo por conta dessa questão. Muito bem. Para além disso, esse padrão que foi criado precisava se ter também uma tecnologia associada a isso. Não só a parte de estrutura de via, mas a tecnologia também tinha que fazer parte do processo, porque existe uma gestão de tráfego, né? E com essa padronização foram estabelecido um novo sistema, que é o chamado ETCS, né? Que é o Sistema de Controle de Tráfego Europeu. E esse sistema de controle de tráfego europeu, ele tem vários níveis, né? Começando do 0 até o nível 3. Atualmente aqui estamos modernizando as ferrovias para estabelecer o nível 2. E o nível 2, o que quer dizer? É um nível de automação
no qual os trens e comboios e qualquer outro material circulante, ele consegue trafegar com níveis de segurança elevados e ter alta velocidade também associado a isso. E aí entra o High Speed 2, porque é um comboio que vai trafegar a velocidades em torno dos 360 km/h. E aí vamos para a parte de sinalização. A parte de sinalização, ela envolve justamente todos os equipamentos que são necessários para que esses comboios trafeguem com segurança. Para isso, há investimentos no sistema de contadores de eixos que são instalados nas ferrovias. Há também a questão dos circuitos de via e também a questão da comunicação entre trem, os equipamentos de via e o centro de controle operacional, por meio da comunicação tanto via rádio, através do sistema GSMR, no caso do STS nível 2, tanto via fibra ótica ao longo da via, chegando até o CCO, ou seja, temos uma dupla comunicação entre o centro de controle operacional e os comboios que estão a trafegar na ferrovia. Perfeito, pessoal. O Jefferson que acabou de dar uma aula aqui, para quem perdeu a matéria aí, já recuperou, fez a revisão e tudo mais. Bom, pessoal, não sei se vocês notaram, a gente está no cenário real aqui. A gente está exatamente no corredor internacional, inclusive a luminosidade não está tão boa por conta do trabalho, que saímos do trabalho para ir direto para cá. Eu só vou deixar aqui alguns números para encerrar o podcast, que com relação ao High Speed 2, só para vocês terem noção, ele hoje tem 31 mil trabalhadores, 350 canteiros de obras ativos. Em termos de projeto, a gente está falando aí de o raio mínimo de curva é de 72 km, ou seja, é uma reta, né? Não tem curva, né? O tipo de travessa, eu já falei, que é o monobloco, os slippers de concreto, de betão. O carril é o 60, o trem tipo é um trem tipo de velocidade até 360 da Hitachi Alstom, acho que os colegas conhecem. E o importante aqui, desculpa Rui, cortar aqui, o importante citar que as grandes empresas elas estão todas convergindo para esse processo de interoperabilidade. Exatamente. E a Siemens, que é a empresa que está participando desse processo, é ela que vai estar tanto responsável pela área aqui do nosso colega, a parte de alimentação e catenária, quanto pela parte de sinalização e telecomunicações. Exatamente. Bom, pessoal, sem mais delongas, era isso. Espero que tenham gostado e peço desculpa pela gravação, que isso aqui também foi um teste, é o segundo episódio, mas nas próximas vamos melhorar e trazer mais assunto para vocês participarem e interagirem, também. Novamente eu gostaria de agradecer ao Rui pelo convite, para minha satisfação, e vamos até a próxima aí. Até a próxima. Sim. Até a próxima e não percam o próximo episódio, hein? Esse projeto... Ferrovia do projeto, a implantação em 30 minutos, pessoal. Pois. Até a próxima. Olá. Máquina de chave, meu irmão. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Ferrovia do Projeto da Implantação, episódio 2. Hoje vamos falar sobre o HS2, um dos maiores projetos ferroviários do mundo. E eu trouxe aqui para vocês dois convidados que também são profissionais da área e imigrantes. Então aqui eu trouxe os dois colegas, vou pedir para cada um se apresentar. Por favor, Jadson, se apresente aí para a audiência. Então, queria agradecer ao Rui pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse podcast. E eu estou aqui trabalhando no corredor internacional. Para mim é uma satisfação, porque, como o Rui falou, eu sou imigrante e nossa mão de obra é muito valorizada aqui nessas obras aqui na Europa. O Jadson veio de onde, Jadson, no Brasil? Eu sou do Brasil e sempre morei na Bahia, Salvador. Muito bem. E tá aqui há quanto tempo? Aqui. Não, bora. Porra, velho. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Ferrovia do Projeto da Implantação em 30 minutos. É um prazer enorme voltar de novo à audiência. E agora um dos temas principais do podcast. O tema de hoje será o HS2, uma das maiores obras ferroviárias do mundo. E para começar esse podcast, trouxemos aqui os convidados, são colegas aqui que trabalham num grande projeto também ferroviário. Eles vão falar um pouco cada um, são imigrantes também e profissionais da ferrovia. Eu queria que começasse aqui pelo
pelo colega Jadson. A palavra. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Rui pelo convite. É um desafio, eu nunca tive um podcast, mas é uma imensa satisfação estar aqui. E eu estou aqui há pouco tempo, trabalhando nessa empreitada. E eu estou aqui na... Complica. Calma. Eu não posso Eu não posso falar empreitada, Ele tá empreitada. A rua tem desenvoltura. Olá pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Ferrovia do projeto A Implantação em 30 Minutos.